Bom, queria começar esta pequena palestra fazendo alguns agradecimentos a pessoas que nos foram muito importantes. O Ayrton, que está aqui conosco, vai falar na segunda parte dessa aula. Ele traduziu os tomos 1, 2 e 4 da nossa coleção da História da Igreja. O tradutor do tomo 3 foi o professor José Eduardo Câmara, e o tomo 5 foi traduzido por Welder Valmor Ayala. Então, nós queríamos agradecer esses dois, já que está sendo gravado, e também ao nosso querido amigo professor Leonardo Penitente, que nos ajudou em diversos momentos, fez algumas notas retificativas para essa grande obra do padre Alfredo Sáenz. É um padre jesuíta argentino, deve ter acho que 88 anos, está bem idoso, e quem lê essa obra eu tenho certeza que tirará muitos frutos, muitos bons frutos. Vamos lá. História da Santa Igreja abarca as tempestades. Para introduzir esse primeiro momento, eu quero retomar desde lá do Gênesis. Então, nosso Deus, nosso Pai, cria os nossos primeiros pais, Adão e Eva, né? Depois de um tempo, Adão e Eva traem nosso pai e são expulsos do paraíso. Então Deus, na sua imensa misericórdia, manda tantos e tantos profetas, e por fim manda nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha um objetivo muito certo, muito fixo, de salvar as nossas almas da condenação eterna, e de nos levar novamente à comunhão. E para isso morrendo na cruz. Então isso é muito... não podemos deixar isso de lado. Só que antes de se entregar na cruz por amor a nós, ele fundou uma sociedade, que é a Santa Igreja, e a Santa Igreja, que é a continuidade de Cristo na história. Não podemos também deixar de pensar nisso ao analisar a história da Igreja. A Igreja, a Santa Igreja, a única verdadeira, fora da qual não há salvação, é a continuidade de Cristo na história. E ela é uma instituição divina e humana no sentido de ser formada por homens. É divina, pois fundada pelo próprio Cristo, e é humana no sentido de ser formada por homens, não no sentido progressista que se diz hoje, como se a igreja fosse apenas uma instituição social ou algo meramente humano. Mas não, ela é divina e humana no sentido de ser formada por homens. Como diz o prefaciador do tomo 1, ela não é formada no sentido terrestre por criaturas angélicas, mas pelo lodo humano. Então, ela é divina e humana nesse sentido. E analisar a história da igreja, como define Bernardino Llorca, que foi um jesuíta historiador do século passado, estudar a história da igreja é estudar a disciplina teológico-histórica que tem por objetivo a narração da evolução externa e interna dessa sociedade fundada por Jesus Cristo. Então, evolução externa e interna. A interna estaria voltada ali para os sacramentos, para a vida, para o culto religioso, e a externa para o que ela faz no mundo, podemos dizer assim. E um dos grandes problemas hoje, ao analisarmos a história da igreja, ou melhor, um dos grandes problemas que historiadores cometem hoje é analisar como se a igreja fosse uma instituição puramente humana, né? Ou seja, tira o que é divino da igreja e fica só com aquilo que é humano, que é puramente humano. E pessoas que fazem isso, com certeza, vão deixar muita coisa passar, né? Nós vemos hoje os professores nas universidades e olham para o glorioso século XIII, né, o século de ouro da história da igreja, e veem coisas como se fossem puramente coisas de homens, né? Pessoas que analisam a história da igreja assim contam uma história cheia de defeitos, né? Cheio de defeitos. Então, como diz Dom Geringer no seu O Sentido Cristão da História, ele diz algo muito interessante, que ele diz assim, entre aspas: é muito simples que não se possa explicar a história sem ele, Deus, e que com ele ela apareça com todo o seu esplendor em toda a sua grandeza. Então, essas pessoas que analisam a história dessa forma deixam muita coisa de lado. No segundo problema que é manifesto hoje, principalmente nas escolas, as mentiras históricas que se contam. Então, no tomo 1, né, da nossa história, nós traduzimos direto do original latino uma encíclica do Papa Leão XIII, chamada... Deixa eu só ler aqui para vocês.
Sep Numero Considerantes, e ele fala sobre o estudo da história da igreja. A importância do estudo da história da igreja, principalmente naquela época de um profundo racionalismo, de um profundo laicismo, que imperavam já na época dele. A encíclica é de 1883. Faz muito tempo e nós vemos os mesmos problemas hoje. Então, ele diz isso claramente, diz em um momento da encíclica que muitas mentiras são contadas, e esse modo de tratar a história invadiu as escolas, e eu acrescento aqui, e as universidades. Então, todos nós temos isso em mente. Quantas pessoas hoje nascem numa família minimamente católica, entram na escola, começam a receber doutrinas estranhas, e aí fica já com um passo mal dado, chega na universidade, perde a fé, sai da igreja, às vezes combate a igreja. Isso é muito grave. E isso já é denunciado pelo Papa Leão XIII há muito tempo. Então, esse modo de invadir, de escrever a história, de tratar a história, invadir as escolas. E ele diz assim, muito interessante: por fim, a história não será mais mestra da vida e luz da verdade, como a definiam os antigos, mas aduladora de vícios e ministra da corrupção, sobretudo para os mais jovens, cujas mentes estão repletas de loucura e cujos espíritos se afastaram da honestidade e da modéstia. A história exerce grande sedução sobre o espírito inquieto e vivaz dos jovens. Eles abraçam com ardor e conservam bem fundo no espírito as imagens do passado e os retratos de homens que a narrativa traz de volta à vida. Assim, quando o veneno é ingerido na tenridade, dificilmente é possível achar um remédio. Às vezes é impossível. Não há razão para esperar que no futuro, com a maturidade, pensem de modo mais correto e desaprendam o que aprenderam no passado, pois poucos se dedicam a estudar a história com mais profundidade e atenção. Quando chegam à maioridade, seu modo de vida serve antes para confirmar os erros do que para corrigi-los. E olhemos para a sociedade hoje, vejamos se não é isso mesmo. Os jovens hoje olham para a história deturpada que aprenderam na escola, nas universidades, e esse modo de interpretar a história, de enxergar a história, serve antes para confirmar a sua depravação, a sua mundanidade, do que para corrigir. Então, quando chega à maioridade, seu modo de vida serve antes para confirmar os erros do que para corrigi-los. E qual é a nossa posição diante disso? Nós muitas vezes dormimos. Se nós analisarmos, não sei se vocês já viram, mas o quadro de São João Bosco, a igreja sendo atacada. A igreja sendo atacada e muitas vezes ampliando, vamos dizer assim, colocando algo a mais ali para a nossa reflexão. Muitas vezes nós dormimos. A igreja sendo atacada, bola de canhão vindo, e nós dormimos dentro da igreja. Isso é muito grave. O que os nossos filhos, o que os nossos jovens aprendem hoje é simplesmente algo que pode levá-los a perder a própria alma. E nós dormimos. Isso é muito grave. Então, qual deve ser a posição de um católico, ou de um historiador católico, mas de um católico em geral diante disso? Aprender minimamente o que a igreja fez, o que a igreja é, para que possa ajudar a levar almas para o céu. Então, o estudo da história, e não só da história, mas da doutrina em geral, o catecismo, enfim, todos os ensinamentos dos mandamentos com mais profundidade, são importantíssimos que nós aprendamos isso. E como essa aula sobre história, a história também tem um papel muito importante. As pessoas chegam em casa dizendo que a igreja apoiou a escravidão, que a igreja fez tantas coisas que são terríveis. E isso leva muita gente a perder a fé, a perder a própria alma. Então a nossa posição diante disso é lutar. Devemos lutar para aprender a história, para aprender as coisas da igreja, para que possamos ensinar os nossos filhos e para que possamos crescer na fé. Porque é algo muito certo que nós não amamos aquilo que não conhecemos direito. Ninguém casa com alguém se não conhece. A pessoa passa por um processo de conhecimento, no bom sentido da coisa, passa por um processo de conhecimento para que poder casar com alguém. E a história é a mesma coisa, a igreja é a mesma coisa. Quanto mais nós conhecemos a história da igreja, mais nós amamos a própria igreja. Depois, o Bruno disse no início, eu revisei a maior parte, menos uma parte do tomo 5, e é espetacular. É como você vê com outros olhos quando acaba de ler toda a obra. É espetacular. É espetacular. Então,
eu recomendo muito essa coleção a vocês, para que todos aprendamos um pouco mais, algo que é tão necessário hoje. E continua o Papa: é necessário que a liberdade de opinião ceda diante de argumentos firmes e probatórios. A verdade por si mesma vencerá e destruirá os que se levantam contra ela, pois, embora possa ser obscurecida por algum tempo, jamais pode ser extinta. Então a verdade nunca pode ser extinta. Só que hoje, por tanta distorção, pelo marxismo cultural que está aí vigente, por tanta deturpação, a verdade muitas vezes é obscurecida. E a verdade aqui, me referindo ao plano histórico, mas a verdade em outros planos também. Então é necessário que nós aprendamos essas coisas. E ainda diz o Papa: razão por que é premente dar atenção a esse grande perigo presente e cuidar que a ciência histórica em si tão nobre não sirva de ocasião a tamanhos males públicos e privados. É necessário que varões honestos, versados nessa disciplina, empreendam a redação da história com este propósito e objetivo: refutar com erudição e propriedade os crimes injuriosos que se costumam lançar contra os romanos pontífices, que opõem uma investigação laboriosa e cuidadosa às narrativas pobres, um juízo prudente às opiniões temerárias, uma seleção cuidadosa dos fatos e das opiniões levianas. Devem esforçar-se sobremaneira para que todas as mentiras e falsidades sejam refutadas pelas fontes primárias. Ao escreverem, tenham em mente a primeira regra da história: não ouse escrever nada falso, nem deixem de escrever nenhuma verdade, para que não sejam suspeitos de favoritismo ou pré-julgamento. Nas escolas é necessário produzir livros didáticos que, respeitando a verdade e não apresentando nenhum perigo para os jovens, possam ilustrar e favorecer a ciência histórica. Por isso, depois da produção de obras mais volumosas, baseadas em documentos fidedignos, faz-se necessário extrair os pontos principais dessas obras e assentá-los por escrito de modo claro e breve. Essa tarefa não é fácil, mas terá grandes efeitos grandiosos. Portanto, é um trabalho digníssimo ao qual devem aplicar-se as melhores mentes. E tudo isso, eu reafirmo aquilo que eu disse: não se ama aquilo que não se conhece. Porém, a história do Padre Sanhis tem um diferencial, um diferencial que nós podemos muito louvar, é a história da Igreja escrita sob a ótica das tempestades pelas quais a Igreja passou. Destacando brevemente, ao que será creio que mais ampliado pelo Ayrton daqui a pouco, a Revolução Francesa, que hoje tantas vezes é falada e louvada nas escolas, foi um período desastroso na história da humanidade. A perseguição que a Igreja sofreu foi terrível, terrível. O tomo 4 ele dedica à Guerra da Vendéia, e o massacre que os vendeanos sofreram foi simplesmente estarrecedor. Há um estudioso que o Padre Sanhis cita, agora eu não me recordo o nome, que ele diz que o massacre da Vendéia foi o primeiro genocídio da história. Para vocês terem uma noção de quantos morreram pela fé. Não morreram porque queriam defender coisas desta terra, mas porque queriam defender a sua fé. A fé que receberam de seus antepassados e, em primeiro lugar, do próprio Cristo. Então, esse é um pequeno destaque para ver como é preciso que nós conheçamos essas coisas. A revolta protestante, que muitos chamam de reforma protestante, foi um período desastroso na história da Igreja e da humanidade. Foi a primeira das grandes revoluções do período moderno. Ela que impulsionou ali no plano intelectual, no plano religioso, uma proporção de desastres, muitos desastres que vieram depois. E hoje é dita como uma reforma. Um frei alemão que queria reformar os costumes da Igreja, isso é mentira. Ele não queria, ele queria atacar a doutrina, e isso ele mesmo diz, não com essas palavras, mas ele diz mais ou menos assim: mesmo que o papado não fosse imoral, não tivesse maus costumes, ainda assim é preciso atacar o papado. Isso é gravíssimo, e hoje os historiadores, as pessoas que buscam conhecer um pouco mais a história, dizem que foi apenas um frei que queria reformar a Igreja. Isso é mentira. Não podemos nos conformar com esse tipo de coisa, nos conformar com essa história mal contada, com essa história mal falada,
que nos apresentam hoje, né? A revolta protestante, o Padre Sanz ele cita como a 9ª tempestade, né? A obra toda, ele escreve 12 tempestades e a revolta protestante é a 9ª. Foi simplesmente algo desastroso. O historiador que eu citei no início, Bernardino Llorca, ele não chama, isso é muito interessante no livro que ele escreve, o nome é Manual de História Eclesiástica, ele não cita nenhuma vez o termo reforma protestante, nenhuma vez, isso é muito interessante. E quando fala do Concílio de Trento, de todo o movimento ali envolto ao Concílio de Trento, ele nunca fala de contra-reforma, isso é extremamente interessante, extremamente. Ele chama o concílio e tudo que veio ali junto da verdadeira reforma católica, porque existia uma crise no século XIV, no final do século XIV, final do século XV, século XVI. Existia realmente uma crise, não em proporções como se conta hoje, mas existia. E ele diz que aquilo ali foi a verdadeira reforma católica, né? E a reforma, entre aspas, a reforma protestante, eles chamam de revolta luterana ou revolta protestante. Isso é extremamente interessante, isso é algo que deve ser falado mais hoje, e que pelo escrito do Padre Sanz, apesar do Padre Sanz também usar esse termo, reforma protestante, percebe-se claramente o que verdadeiramente foi a mal chamada reforma protestante. Foi uma verdadeira revolução no plano religioso, uma verdadeira revolução. Então, depois desses 2 exemplos da obra, o que falar sobre a barca e as tempestades? Né? Como eu disse no início, a igreja é uma instituição divina. Eu acho que eu não falei, mas é algo que eu acho que é claro para todos. O fim da igreja é a salvação das almas, não é simplesmente uma paz no plano terrestre, então dar comida aos pobres. Isso é tudo muito importante, mas não é o principal objetivo. Se nós tirarmos o principal objetivo da igreja, que é salvar as almas, vira uma espécie de ONG. Não é isso que nosso Senhor Jesus Cristo quis fundar. Não é isso. Então a igreja é uma instituição divina e humana que tem o objetivo de salvar as almas. No plano dos homens, é formado por homens, muitas vezes virtuosos, muito virtuosos, são às vezes tidos por santos e tal, mas também é por aqueles que deixam a água do mar bravio entrar na barca, aqueles homens mais miseráveis, aqueles que por fraqueza, por questões, por respeitos humanos, deixam a água entrar na barca. E aí nós temos, por conta disso e por outros motivos, inimigos internos e externos. Se nós deixamos a água entrar na barca de Pedro, né, enfim, se o clero deixa entrar a água na barca de Pedro e os leigos, né, claro, com uma proporção de culpa menor, mas ainda assim com culpa, nós vemos, por exemplo, as crises internas, as tempestades internas. Dando um exemplo de tempestade que pode ser dita por interna, que o Padre Sanz muito bem fala, e muito bem fala da reação da igreja diante de tudo isso. 2 exemplos. O primeiro, o arianismo, né? E aí ele escreve todo o movimento daquela época e também como a igreja reagiu a isso. E o outro, o modernismo, que nós ainda vivemos, né? Ele pega ali, para falar do modernismo, ele pega antecedentes, inclusive na revolta de Lutero, e vai desenvolvendo e falando sobre os antecedentes do modernismo, que, apesar da condenação de São Pio X, ainda está vigente na igreja. Né? Deus, com a divina providência, graças a Deus, né, ele enviou, graças a Deus ele enviou não, mas foi algo muito bom que Deus tenha feito surgir um São Pio X para refutar ou para condenar o modernismo. Isso foi algo extremamente importante, mas ainda assim ele ainda está vigente na igreja e cada vez mais forte, infelizmente. Então, tempestades internas e externas. Externas, por exemplo, Revolução Francesa, né? Por exemplo, na querela das investiduras, que é tratado no tomo 2, que também foi algo que a igreja precisou lutar contra, né? Um principal expoente disso é o Papa Bonifácio VIII, com a bula Unam Sancta, que foi algo extremamente importante. E diante dessas crises, diante da igreja, diante das crises internas e externas, eu leio uma passagem do Evangelho, está lá em Mateus capítulo 8, versículo 24.
E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas alagavam a barca. Ele, porém, dormia. Aproximaram-se dele os seus discípulos e acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E Jesus disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, imperou aos ventos e ao mar, e seguiu-se uma grande bonança. E os homens se admiraram, dizendo: Quem é este a quem obedecem os ventos e o mar? E isso é algo magnífico. Magnífico saber que o nosso Deus rege a história. Como defendeu, como mandou os ventos e o mar pararem, e eles pararam. Assim Cristo agiu na história, diante das tempestades pelas quais a igreja passou. Então, é algo muito interessante. Isso é uma das lições que nós podemos tirar da leitura da obra do Padre Sanz, saber que a igreja venceu todas as tempestades, né? Com exceção do modernismo, que não perdeu por isso, mas porque nós ainda vivemos ele, mas com toda certeza um dia vencerá, porque a igreja sairá vitoriosa, e Cristo mesmo disse isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Interessante notar que a igreja sempre venceu todas as tempestades pelas quais passou. Todas, né? Assim como Cristo mandou que os ventos e o mar parassem de fazer a tempestade ali naquele momento, a igreja sempre saiu vitoriosa. Então, estudar a história da igreja sob a ótica das crises pelas quais passou é ter a certeza de que Cristo estará conosco até a consumação dos séculos. E isso é consolador, né? Consolador, porque é algo estarrecedor. Você vê hoje, olhar hoje para a igreja e ver a crise pela que a igreja passa. É algo estarrecedor saber que tantas almas estão se perdendo. Tantas e tantas almas estão se perdendo. E para nossa tristeza, e algo que deve ser motivo de nossas orações diárias, né? O clero muitas vezes não percebe isso, não quer mudar isso, e deixam muitas vezes as ovelhas de lado. E isso é algo muito triste, que deve ser motivo das nossas orações diárias, né? Mas ter a certeza que Cristo estará conosco até o fim dos séculos, e ter a certeza de que as portas do inferno não prevalecerão, é algo consolador. É algo extremamente consolador. Porque, meus irmãos, se a igreja fosse puramente humana, já teria perecido. Isso é uma verdade também muito evidente. Se a igreja fosse composta e regida e guiada apenas pelos homens, apenas por nós, homens fracos e miseráveis, já teria perecido, e há muito tempo. E essa é uma das marcas da divindade da igreja, se eu não me engano, tratada por Santo Afonso, no livro que nós publicamos, A Verdade da Fé, que é o fato dela ter passado por tantas crises durante 2000 anos e continuar de pé. Isso não pode ser puramente humano. Isso coloca a igreja na frente como a verdadeira diante de tantas heresias e seitas que hoje reinam, e que hoje se pretende juntar todo mundo no mesmo saco e dizer que isso é a paz, né? Dizer que isso é o que se deve fazer hoje, né? Esse ecumenismo, como é feito hoje, é extremamente ruim e foi condenado por Pio XI na encíclica Mortalium Animus, se eu não estou enganado. É isso, né? Então a igreja é a verdadeira, e hoje se tenta disfarçar isso juntando todo mundo no mesmo lugar. Uma das marcas da divindade, como eu disse, divindade da igreja, é saber justamente isso, que a igreja passou por muitas e muitas tempestades e saiu vitoriosa e está de pé até hoje, né? É algo brilhante, algo que deve ser motivo dos nossos agradecimentos, dos nossos louvores e da nossa oração diária, para que a igreja saia dessa tempestade também. Então, uma outra lição, né? A primeira lição é que a igreja sai vitoriosa de todas. A outra lição que nós tiramos da leitura da obra do Padre Sanz é a seguinte, que a mão de Deus rege a história, né? A história começou em Deus e terminará em Deus, né? Então, diante dos primeiros séculos, diante de tanta perseguição, diante de crises internas,
Deus envia os padres da igreja, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, tantos outros, e os mártires. E aí, analisando, isso está no tomo 1, né, fica muito evidente, e é de uma alegria imensa, porque os mártires foram, de fato, a semente de novos cristãos, né? Algo que eu nunca vi analisado em um livro, mas a Gloriosa, claro que teve os seus problemas, não foi uma era perfeita, assim como não vai ter era perfeita aqui nesta terra, mas o século de ouro, o século XIII, assim como toda a Idade Média, que foi brilhante em diversos campos, é claro que nós devemos aos mártires, aos padres da igreja, a Santo Agostinho, por exemplo, com a sua filosofia da história, que divide ali entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, e isso é algo que é muito claro durante a história, que a história sempre foi uma eterna luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, entre aqueles que amam a Deus ao ponto de desprezo de si mesmo, e assim funda a cidade celestial, e aqueles outros que amam a si próprios a ponto de desprezo de Deus, e assim funda a cidade terrestre, né? Desde o início foi assim, sempre vai ser assim, até Cristo voltar e acabar com tudo isso. Então, nos primeiros séculos, perseguição, Deus envia quem? Os padres da igreja, e os mártires. Diante da queda do Império Romano, nós temos ali Santo Agostinho, né? Tantas pessoas acharam que o mundo ia acabar ali, muitas vezes eu colocava a culpa nos cristãos, porque os deuses pagãos não eram mais adorados, mas Santo Agostinho estava ali de pé e foi extremamente importante para essa época. Das ruínas do Império Romano, depois das ruínas do Império Romano, na verdade, Deus envia São Bento e São Gregório Magno, extremamente importante para reconstruir aquela civilização que estava em ruínas. E como nós devemos a esses grandes homens? Como nós devemos? Século X é o século chamado século de ferro, né, por tanta crise que ali existia, e nós temos, por exemplo, um pouco depois, já ele nasce, se eu não me engano, no início do século XI, São Pedro Damião, né? E nós temos também o grande Papa São Gregório VII, grande Papa reformador. Isso é brilhante. Então vejam como, diante de tantas crises pelas quais a igreja passou, Deus sempre via aqueles santos que vão restaurar tudo e que vão voltar os olhos e os corações dos fiéis a Deus. Século XII e XIII, nós temos a querela das investiduras, a pretensão de superioridade do Estado em relação à igreja. Isso fica muito claro com Filipe o Belo. E Deus envia grandes santos naqueles dois séculos, XII e XIII. São Francisco de Assis, São Domingos, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, São Fernando de Castela, rei, santo, e São Luís IX, rei da França. Isso é como que um contraponto, né? São Luís IX é simplesmente espetacular, que é tratado também pelo Padre Sanz. Século XIV, início da decadência da nossa civilização. Nós temos ali tantos problemas da educação, problemas no campo religioso, com doutrinas heterodoxas, mas ainda assim Deus envia uma santa, uma grande santa, foi Santa Catarina de Siena, santa doutora da igreja. Século XV, heresias de João Hus e João Wycliffe, que Lutero teve algum contato com a obra desses dois, um século à frente, mas naquele século, apesar de ter morrido em 1419, nós temos São Vicente Ferrer. Século XVI, a grande mazela do protestantismo. Foi algo simplesmente desastroso o protestantismo, né? E é algo muito triste que hoje tenha se comemorado 500 anos da revolta protestante, né? Inclusive, infelizmente, para nossa tristeza, novamente, para nossas orações, inclusive pela autoridade eclesiástica. Então, o protestantismo, que destruiu tanta coisa, foi tão feroz, às vezes fisicamente, e é algo realmente de profunda tristeza. Mas Deus envia ainda os seus santos. Deus envia e suscita, e é muito interessante. No ano que Lutero pregou as 95 teses, Santo Inácio ele foi ferido na batalha que ele exercia ali contra a França, se eu não estou enganado.
de Pamplona, mas era contra a França. E no mesmo ano ele é ferido, e 4 anos depois ele começa a sua conversão com a leitura dos 2 livros, que é a Legenda Áurea e o outro é Uma Vida de Cristo. No mesmo ano, 1521, que Santo Inácio se convertia, Lutero era excomungado. No mesmo ano, isso, como não vê a mão de Deus nisso? Como não vê a mão de Deus em 2 anos, 2 personalidades em campos opostos, e definiram tudo. Então, 1521, Santo Inácio começa a sua conversão. Em 1534 reúne ali os primeiros jesuítas, mesmo que não tenha sido erigida ainda em ordem religiosa, algo que só vai acontecer em 1540, sob o pontificado do Papa Paulo III. E olha como é a mão de Deus nisso tudo. O Papa Paulo III, quando foi aprovar a companhia, disse: o dedo de Deus está aqui. Então, como não ver de fato a mão de Deus nisso? Se vocês lerem a nossa história da Companhia de Jesus, vocês vão ver como foi importante a Companhia de Jesus para lutar contra o protestantismo e contra todo o desastre que veio depois. Então, diante de toda essa crise, Deus envia Santo Inácio e os outros da Companhia de Jesus, né, São Pedro Fabro, São Pedro Canísio, apóstolo da Alemanha, São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, o verdadeiro patrão da educação. Outros, São Francisco de Borja, foi o terceiro superior geral da Companhia de Jesus. São Francisco Xavier, que foi para as Índias, disse que ele converteu milhares de pessoas, e ele batizou tanta gente que tinham que segurar o braço dele, porque ele não aguentava mais. Isso é espetacular, como não vê a mão de Deus nisso tudo, como não vê a mão de Deus que rege a história. E também santos como São Carlos Borromeu, que o Padre Sanz, ele dedica muitas e muitas páginas a tratar de São Carlos Borromeu, que é o modelo dos bispos. São Carlos Borromeu, que foi importantíssimo na aplicação do Concílio de Trento e na aplicação de toda a mal chamada contra a Reforma Católica, que foi a verdadeira reforma. Então, São Carlos Borromeu é simplesmente brilhante. São Pio V, também o Papa Reformador, talvez o mais importante daquela época, que, enfim, convocou a guerra contra os turcos na Batalha de Lepanto, sobre a proteção de Nossa Senhora, e hoje nós temos a festa Nossa Senhora do Rosário por conta disso, dia 7 de outubro. E Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila também espetacular, que reformou o Carmelo. Então, assim, diante de tantas crises, Deus envia seus santos. Isso século XVI. Século XVII, um século de naturalismo, de filosofismo, e Deus envia os seus santos, São Francisco de Sales, São Vicente de Paulo, São Luís Maria Grignion de Montfort. São Luís é brilhante também, como o Padre Sanz trata de São Luís Maria Grignion de Montfort, que hoje nós temos o tratado, na Guerra da Vendéia, ele diz e defende que o povo, ele defendeu a fé, ele foi tão firme em defender a fé diante dos revolucionários franceses, porque muitos anos antes São Luís tinha evangelizado aquela área. Isso é extremamente interessante, algo que, quando eu li, é brilhante, porque hoje não se fala, nós nem conhecemos direito essa história, e São Luís Maria fez tanta missão e converteu tanta gente, consolidou tanta fé, que anos depois eles foram capazes de defender a fé, a mão armada contra os revolucionários franceses, que hoje na história é dito que os revolucionários franceses foram aqueles que realmente quiseram a igualdade entre todos e quiseram muito bem a todo mundo e quiseram liberdade, fraternidade e igualdade, e não foi nada disso, nada disso. Então, é brilhante o apostolado de São Luís Maria Grignion de Montfort. Isso século XVII. Século XVIII, o século da Revolução Francesa, avanço do racionalismo, iluminismo, o mal chamado e de uma forma mentirosa século das luzes. Foi um verdadeiro século das trevas. Então nós temos ali Santo Afonso Maria de Ligório, e morreu 2 anos antes da Revolução Francesa, 1787. O mesmo santo que escreveu a Teologia Moral, que nós publicamos, e alguns outros livros também, que nós e alguns outros centros da Liga Cristo Rei publicamos.
São Leonardo de Porto Maurício, São Paulo da Cruz. Então nós vemos que, diante do avanço do racionalismo, diante do avanço do iluminismo que queria destruir a igreja, o principal objetivo da Revolução Francesa foi destruir a igreja e depois a monarquia, né? Conseguiu a monarquia, mas não conseguiu a igreja, porque Cristo estará conosco até o fim dos séculos, e isso é de uma alegria muito grande. Século XVIII. Agora, século XIX, um avanço do racionalismo, o laicismo, e Deus envia o grande Papa Pio IX, que é beato, e diante de um século de tanta incredulidade, o beato Charles de Foucault, que foi um missionário eremita extraordinário, tratado muito de forma extensiva pelo Padre Santos no tomo 1, que foi importantíssimo para o final do século XIX e início do século XX. Século XX, nós temos a desgraça do comunismo, o avanço do laicismo em tantos países, inclusive no Brasil a final do XIX, mas um avanço muito grande do laicismo, e Deus envia grandes papas como Leão XIII, um grande papa São Pio X, Pio XI, Pio XII, e o grande São Padre Pio. Diante de um século de incredulidade, Deus envia um Padre Pio, que foi simplesmente extraordinário. O Padre Santos, ele acaba a história dele na década de 20 com a Revolução Cristeira, a Revolução Cristeira não, a Guerra Cristeira, e não trata desse período mais para frente da história do século 20, mas se Deus quiser e assim for da vontade dele, obrigado, nós possivelmente escreveremos uma história de onde o padre parou, até os dias de hoje, mas isso não tem nem data ainda, mas foi simplesmente extraordinário. Santos como São Padre Pio, e importantíssimos papas como São Pio X, Leão XIII, enfim. Inclusive a festa de Cristo Rei foi instituída por Pio XI, isso de uma importância muito grande. Então, percorri brevemente a história desde o início para mostrar o que eu já havia dito antes, que pode ficar como nossa segunda lição da leitura do Padre Santos, que é a mão da divina providência que rege a história. Não podemos desanimar, não podemos achar que Deus nos abandonou, que Deus deixou-nos aqui diante de tanta perversidade. Isso está na sabedoria de Deus e na divina providência de Deus. Então, essa é a segunda lição, a mão da divina providência na história, que rege a história. Nós podemos tirar também uma intenção da obra. Qual é uma das principais intenções da obra do Padre Santos? Ser um aprendiz da história magistra vitae. Ou seja, olharmos para trás, ver como a igreja reagiu a isso tudo, e nós podemos aplicar hoje as armas que a igreja nos oferece para sair, para lutar, para combater essa crise. E o princípio será o mesmo: colocar Jesus Cristo no centro da sociedade novamente. Nós vemos que diante das crises sempre se tira a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ou se tira algum dos seus atributos, alguma das suas obras, para colocar aquilo que o homem acha que é certo. Ou seja, tira-se Jesus do centro da história, do centro da sociedade, do centro das instituições, e coloca-se muitas vezes o homem. E o princípio de restauração será o mesmo, colocar Jesus Cristo no centro da sociedade novamente, e é isso que nós celebramos na festa de Cristo Rei, e que nós devemos ter em mente sempre em nossas vidas. Não podemos esquecer isso, que Cristo deve estar no centro de nossas vidas, e não apenas de nossas vidas privadas. Isso é muito importante, porque hoje nesse laicismo que não é neutro, eu já falo um pouco disso, não apenas na nossa vida privada, mas na vida pública, na vida das instituições, no ensino, em todas as áreas da vida humana. Cristo deve estar no centro de tudo. E impõe-se hoje um laicismo que não é nada neutro, Como olhar para o que aconteceu no Chile
esses dias e dizer que o laicismo é algo simplesmente bom, que todo mundo tem direito de falar. O laicismo não é senão uma máscara para atacar a Santa Igreja de Deus, né? A passos muito lentos, a passos, em primeiro lugar, no plano, e isso aconteceu em outras épocas da história, no plano cultural, no plano do ensino, como na Revolução Francesa, por exemplo, onde o século XVIII, antes de 1789, foi um século de verdadeira revolução cultural, e isso é a primeira parte do tomo 3 do Padre Sanz. A revolução cultural que foi tão intensa por diversos filósofos, entre aspas, filósofos. É algo muito interessante, porque toda vez que o Padre Sanz vai chamar esses filósofos, ele coloca entre aspas. Muito interessante e muito significativo, porque não foram verdadeiros filósofos. Então ele descreve alguns, por exemplo, Voltaire e Rousseau, que foram importantes nesse processo de revolução cultural, que em 1789 vai começar a não ser apenas cultural, e poucos anos depois vai ser algo verdadeiramente sangrento. E isso aconteceu em outras épocas e possivelmente acontece hoje, né? Então nós passamos por um processo de revolução cultural intenso há muitos e muitos anos, e não nos enganemos que a revolução sangrenta realmente pode acontecer, né? Uma revolução que depreda as coisas, depreda as igrejas e quer realmente matar os cristãos, né? Como olhar para o que aconteceu no Chile e não pensar nisso, né? Que pode a qualquer dia ser aqui no Brasil, e nós devemos estar preparados com nossa fé sólida e firme para não renegar nosso Senhor Jesus Cristo, para não trair a fé, para estar sempre ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, sob o manto de Nossa Senhora. Então, que fixemos essas duas lições da leitura do Padre Sanz. A primeira, repetindo, que a Igreja sempre venceu todas as tempestades e vencerá também esta tempestade. Não sabemos quando, porque está na ordem da divina providência, mas nós devemos combater sem almejar a vitória, porque é a vitória de Deus. Muitas vezes vamos cair, vamos até ser mortos, mas devemos defender a fé e devemos estar do lado da verdade, mesmo que isso nos custe a vida. Essa é a primeira lição. Cristo sempre venceu todas as tempestades e vencerá essa. E a segunda lição, a mão da divina providência na história. Isso é dito de forma brilhante por um outro autor, Jacques Bossuet, que nós publicamos, o Discurso sobre a História Universal, e no último capítulo ele diz assim: esse longo encadeamento das causas particulares que fazem e desfazem os impérios depende das ordens secretas da divina providência. E continua: assim se verifica o que disse o apóstolo, que Deus é feliz e o único poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Feliz cujo repouso é inalterável, que vê tudo mudar sem mudar ele próprio, que faz todas as mudanças por um conselho imutável, que dá e que tira o poder, que o transporta de um homem a outro, de uma casa a outra, de um povo a outro, para mostrar que eles não possuem todos senão por empréstimo, e que ele é o único em quem o poder reside naturalmente. Essa segunda lição é de fato algo que nós não devemos esquecer nunca, que a mão da divina providência rege a história. E como eu já disse antes, isso não é nada senão aquilo que Santo Agostinho já escrevia lá no início da igreja. Lá no início, é a eterna luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Ou, se preferirmos dizer em outras palavras, entre os que levantam a bandeira de Cristo Rei e os abandeirados de Satanás, onde a esposa de Cristo sempre saiu e sairá vitoriosa. Então, que a leitura do Padre Sanz, da obra do Padre Sanz, nos inspire a isso, nos inspire a ter essas coisas em mente e não fraquejar nunca, não trair a fé e defender a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque disso dependerá a salvação das nossas próprias almas e a salvação das gerações futuras, dos nossos filhos, né? Enfim, daqueles que se seguirão a nós. Então, estudemos, rezemos em primeiro lugar. Acho que vou frisar novamente os pilares do Centro Dom Bosco, e que de certa forma não, que devem ser o que devemos fazer diariamente, e nessa ordem, né, ter uma vida espiritual séria, uma vida espiritual firme,
né, nos sacramentos, na vida de oração pessoal, e isso tem que ser realmente firme, não um propósito que nós nos propomos como algo assim tão... aí eu me proponho a fazer isso e nunca faço. Devemos realmente fazer, ter uma vida de oração firme, uma vida de oração que realmente nós nos entreguemos de corpo e alma ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Diário, sacramentos frequentes, né? A confissão frequente, recebimento da Eucaristia frequente, e uma vida de oração diária, oração pessoal diária. Isso é extremamente importante. Segundo, a vida de estudos. É claro que nem todos são chamados a ter uma vida intelectual. Isso o padre Sertilange diz muito bem no seu livro A Vida Intelectual, que nem todos são chamados a isso. Mas, de certa forma, todos devemos ter algum conhecimento das coisas da igreja, mesmo que em níveis menores. Conhecimento da doutrina, conhecimento dos mandamentos, conhecimento minimamente, pelo menos minimamente da história, para que não sejamos engolidos pelos revolucionários, que hoje, não nos enganemos, estão de pé. O laicismo é só uma máscara para atacar a igreja. Se nós não estivermos preparados, a coisa não vai dar certo. E o terceiro pilar, que é a defesa da fé, o apostolado em si, a vida apologética, a defesa da fé e a evangelização. Claro que a evangelização é em diferentes níveis, em diferentes proporções entre o clero e os leigos, mas todos devemos levar as almas a Cristo. Levar as almas a Cristo, porque Ele é a única salvação e Ele fundou a igreja. E tenhamos a certeza de que não há, como muito bem diz o Papa Bonifácio VIII na bula Una Sancta, no primeiro parágrafo ele diz: não há salvação fora da igreja. E isso é motivo de profunda tristeza ao olharmos para o mundo e ver que muita gente está fora da Santa Igreja, e muitas vezes por omissão nossa. Então, olhando para a história, vejamos o que a igreja já fez, o que devemos fazer hoje para a salvação das almas, em primeiro lugar, para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve ser o objetivo de nós, católicos: converter as almas e honrar a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu passo a palavra para o nosso principal tradutor, como eu disse no início, o Ayrton, traduziu os tomos 1, 2 e 4. O professor Ayrton Vieira, 52 anos, é natural de Porto Alegre, formado em letras, com habilitação em espanhol pela Universidade Estadual de Roraima, especializado em teologia bíblica pela Faculdade Católica de Anápolis. Foi por 20 anos professor concursado no estado de Roraima, lecionando disciplinas como educação religiosa, português, filosofia, sociologia e história. Ex-seminarista no extinto Seminário Maior San José de Ciudad del Este. Hoje reside em Anápolis, onde se dedica ao trabalho de tradução do espanhol de obras católicas e ao estudo de sua doutrina, especialmente dedicados à escatologia ou escatologia. Os dois quer dizer a mesma coisa. É autor de, entre aspas, 500 anos de reforma, um brinde, fecha aspas, sobre a dicotomia entre catolicismo e protestantismo, e eu acrescento aqui a desgraça do protestantismo, e artigos publicados na web. Colabora ainda com o site www.catejon.com.br. E aqui eu fiz um adendo aqui, desgraça do protestantismo, mas isso deve ser algo de profunda tristeza nossa. E novamente, motivo do nosso apostolado, porque se nós publicamos tantos livros, não é para meramente termos um prestígio diante da sociedade, ou termos um prestígio de ter muitos livros e olha como eles são bons. Não, nosso objetivo é converter as almas da nossa miséria. Deus faz tudo, mas a obra Ele faz através de nós. Então eu fiz esse adendo por conta disso, então eu passo agora a palavra ao professor Ayrton, e que viva Cristo Rei! Viva!